Olá, galera! Vamos para mais um vídeo. Desse vídeo aqui é de arrancar a tampa da cabeça. Se preparem. Como que a gente pode levar esse texto do Word para o InDesign, fazendo com que tudo caia perfeitamente no seu lugar, com os estilos aplicados. O que você atribuiu como itálico no texto vai como itálico lá no InDesign. O que você colocou bold aqui vai como bold lá também. O que é citação vira citação, enfim, é muito legal. Só que são muitos passos, então eu vou gravar esse vídeo em pelo menos 3 partes aí. A primeira delas vai ser como que eu formato o meu texto no Word. Então tem uma configuração que eu preciso fazer no Word, e aí vale lembrar, essa técnica mais profissional, ela só funciona com o Word. Caso você não tenha o Word instalado aí na sua máquina, no seu computador, aí eu sugiro que você utilize as técnicas dos vídeos anteriores, uma delas, tá? Eu mandei 2 para vocês, essa é a terceira. Depois, como eu aplico ele no InDesign, e aí eu vou mostrar como é que faz isso. E por fim, eu vou fazer um vídeo de como que eu posso ter uma rotina de limpeza do texto ao final das aplicações. Essa rotina de limpeza vai ser muito útil para tirar tabulação que está no lugar errado, tirar espaços duplos que possam estar no meio do texto, coisas desse tipo. Tá legal? Então vamos lá. Abri o meu texto no Word, eu fiz aqui, peguei uma simulação de uma monografia do meu orientando. Tem um texto aqui que vai ser muito semelhante ao de vocês, do ponto de vista da formatação. E aqui eu tenho um texto que tem um título, né, um título aqui de introdução. Depois eu tenho aqui um texto principal. Esse texto ele tem algumas informações que estão em italic, né, que estão no itálico, no formatação itálica, que é só colocar aqui no Word, outras que estão em bold e que provavelmente isso deve ter mais vezes recorrentes no texto. Tá? Vejo também que tem um texto aqui da história da Qualimol, que é a empresa que ele está analisando. Eu tenho um subtítulo, veja só, e eu tenho aqui o texto principal. Indo mais adiante, tem uma citação, tem um intertítulo, que eu inseri aqui como uma simulação para vocês verem, e aí aqui eu tenho mais uma citação, e depois eu tenho o final do texto dessa parte que ele escreveu. Tá legal? Por que eu estou analisando esse texto no Word? Para saber quais são os estilos que eu preciso ter lá no InDesign. É muito importante que eu defina inicialmente o meu layout no InDesign, para depois formatar o meu Word. Vamos dar uma olhada. Eu formatei aqui no meu InDesign um layout, baseado naquele que eu venho trazendo nas outras aulas, tá? Eu vou ampliar aqui para vocês verem. Que eu segui o padrão que está lá no Word. Um título, então eu criei aqui um estilo de parágrafo, lembrando, tanto a janela de estilo de parágrafo, quanto a janela de estilo de caractere. Caso você se perdeu, está perdido na vida, não está acompanhando as notícias, muito menos vendo os meus vídeos, mas está aqui, Type, Character Style, Paragraph Style. Beleza? Muito bem. Eu criei aqui, um estilo para um título 1, que eu chamei título 1, e aí eu coloquei a seguinte convenção para nomes. Isso, gente, é muito, mas muito importante. Para o que você está fazendo, para de lavar a louça, para de cozinhar enquanto vê o meu vídeo e presta atenção no que eu vou falar. É o seguinte, as convenções de nomes é muito importante para que o Word entenda qual é o estilo que você está aplicando. Para isso, eu sugiro que vocês coloquem uma convenção do tipo underline, underline, monografia, espaço, hífen, espaço e o nome do estilo, né, o nome do elemento editorial que vocês estão trabalhando. Então, por exemplo, e todos eles vão seguir o mesmo nome, tá? Vou mostrar aqui, underline, underline, monografia, espaço, hífen, espaço, título 1. Esse daqui é a underline, underline, monografia, espaço, hífen, espaço, título 2. Esse texto aqui que é o texto principal. Então eu coloquei underline, underline, monografia, espaço, hífen, espaço, texto base. Esse underline no início do texto eu coloco, depois vocês vão ver para quê, para eu conseguir identificar
o meu mapeamento de estilos. Vou explicar um pouquinho mais à frente, tá? Na hora que eu estiver falando do vídeo do InDesign. E aí eu vou fazer toda essa relação com, por exemplo, quando eu quero ter um estilo italic, um estilo que vai deixar o texto itálico. Então ele é caractere, né? Para mexer só no caractere de um parágrafo. Eu vou no estilo de caractere e coloco aqui underline, underline, monografia, espaço, hífen, espaço. Eu coloquei aqui italic, ok? Se tem dúvida de como criar esses estilos, tanto de parágrafo quanto de caractere, volta naqueles meus vídeos que eu estou explicando especificamente como criar isso, tá bom? Aí depois eu tenho aqui para o bold, ó, underline, underline, monografia, bold. Tenho também o intertítulo, tá aqui o intertítulo, porque tem na formatação lá do trabalho do aluno. Tem aqui ó, uma citação, mesma coisa. E se a gente for dar uma olhada, é isso que eu preciso. Então, por isso que é muito importante, analisa o Word, vê quais são os estilos que você precisa, vem no InDesign e desenha esses estilos baseados no Word, né? Desenha esses elementos e cria um estilo de parágrafo e um estilo de caractere daquilo que você precisa. Aqui eu contemplei uns estilos que são muito usuais. Pode ser que você tenha outro, e aí qualquer dúvida também a gente pode tratar em sala de aula, tá bom? Uma vez que você desenvolve o seu layout, a base do teu layout aqui no InDesign, vamos lá para o Word, que é o objetivo deste vídeo. Então eu estou aqui no Word, vamos lá. Legal, eu estou com o texto aqui do aluno, e aí eu vou pegar e vou buscar a janelinha de estilos. Essa janela de estilos no Word fica aqui, ó, é esse ícone aqui ó, que vocês estão vendo. Se eu clico nesse ícone, ele vai aparecer essa janelinha de estilos. Caso você não encontre ele aqui, ele também está posicionado aqui ao lado da janelinha que amplifica, né, que deixa o tamanho, que amplia o tamanho da página. Né? Você tem também aqui uma janelinha de multimídia, né, que ele chama de Media Browser. E você tem aqui do lado uma caixa de ferramenta de estilos. Se mesmo assim você não encontrar esse ícone, vai que você vai aqui no menu View, Toolbox, tem Styles. E aí você clica aqui no estilo, vai aparecer essa janelinha. Legal? Aí agora, o que eu vou fazer? Então, primeira coisa, eu vou clicar nessas opções aqui. Ó. Primeiro, Show Style Guides. Quando eu clico nessa opção, o que ele mostra? Ele mostra do lado esquerdo, na lateral ali da página, ele vai mostrar todos os estilos que estão aplicados nesse texto. Isso é muito legal. Né? É uma função muito bacana do Word que deveria até ter no InDesign, mas não tem. Mas tudo bem. Mas veja, tudo está com o mesmo estilo. Tudo com esse estilo normal aqui, ó, que aparece. Porém, eu criei uma formatação no texto diferente. Aqui ele colocou itálico, aqui ele colocou bold. O que mais que ele fez? Ah, ele tem um título que é diferente, né? Aí depois, quando eu desço aqui, ó, ele tem um subtítulo, né, que eu fiz até lá no InDesign também. Então, tem algumas formatações, mas não tem nenhum estilo empregado. Então, qual que é o objetivo? Criar esses estilos. Como eu crio o estilo? Eu seleciono o texto, nem preciso selecionar, só ponho o cursor em cima, eu clico no texto que eu quero formatar, todos esses elementos, e eu venho aqui ó, nessa abinha e clico em Select All. Quando eu coloco aqui o Select All, ele vai selecionar todos os textos que têm esta formatação. Então veja, o introdução, tem um espaço ali, tá vendo que está azul, e, deixa eu dar uma geral aqui, só isso. Tudo bem, mas eu preciso desse estilo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse estilo, vou criar esse estilo com o mesmo nome que está lá no InDesign, ok? Então eu venho aqui, ó, New Style, e o nome disso aqui vai ser underline, underline, monografia, espaço, hífen, espaço. Esse daqui vai ser o título 1. Título, espaço 1. Ele vai ser exatamente igual. Eu dou um OK e aplico esse estilo. Aí você vai perguntar, ué, mas cadê o estilo aqui? O Word, ele coloca aqui, ó, na lista, apenas os estilos em uso. Tá vendo aqui, ó, list, né, styles in use. Então eu seleciono esse cara e falo, não, me mostra todos os estilos. Ele vai mostrar tudo o que ele tem. E aí vocês vão entender por que eu coloco underline, underline, para que esse estilo apareça no topo da lista. Se você não colocar underline, underline, ele vai aparecer aqui no meio. E aí, para você procurar, talvez você se perca no meio de tantos estilos que a gente vai fazer. Tá legal? Então, essa é uma diquinha. Quando eu clico aqui, ó, é igual do InDesign. Quando eu clico aqui,
olha o que ele faz. Ele aplica o estilo nesse texto. Nós vamos fazer isso para todos os elementos do texto. Vamos lá. Texto principal. Clico aqui em cima, peço para ele selecionar tudo. Ó, veja só, ele seleciona tudo que está com essa formatação, né, que no caso aqui é o meu texto principal. Mas percebam que tanto o itálico quanto o bold, ele não seleciona, porque você aplicou esse estilo de maneira forçosa, que foi você clicar aqui nesse íconezinho, tanto do bold quanto do itálico, nesses programas de edição de texto. Então ele não seleciona. Tudo bem, para nós isso é só um detalhe aqui para você entender como funciona, mas isso não é importante na hora de importar o texto. Pois bem, então eu selecionei o texto e venho aqui, cria um estilo para mim, por favor. Né? Pede com educação que ele faz. Aí, ó, New Style. Como é que é o nome desse daqui? Então é underline, underline, monografia, espaço, hífen, espaço, e eu vou colocar aqui, ó, texto base, que é o nome que está lá no InDesign. Se isso daqui for complicado, porque, puxa, qual é o nome que eu coloquei lá no InDesign? Estou na dúvida, etc. Uma outra maneira legal é, vai lá no InDesign, né? Então volta aqui no InDesign, vê qual é o nome que você colocou e reproduz. Se você quiser, eu vou clicar fora para não dar nenhum chabu. Se você quiser copiar esse texto, é a melhor coisa. Então eu venho aqui, ó, duplo clique no estilo, venho aqui, ó, seleciono o meu nome, Command C, e aí lá no Word eu venho aqui, seleciono essa parte, Command V, e ele vai ter exatamente o mesmo nome que tem lá no InDesign. Isso é muito importante, tá? Para que dê certo. E aí, ó, eu vou dar um OK e, de novo, aplico aqui o meu estilo de texto. Tá vendo? Ele aparece no topo da lista, o que é legal. E aí eu clico aqui, ó, e vejam que conforme eu vou colocando os estilos, essa barrinha lateral vai mudando. E essa é a grande inteligência. Ela muda porque ela vai mostrando para você onde que esses estilos estão aplicados. Muito bem. O que mais que eu preciso fazer aqui? Bom, eu tenho aqui, ó, mais um pedaço de texto principal que ele precisa estar no texto no estilo de texto base. Então eu seleciono ele e aplico. Maravilha. E é isso que nós vamos fazer em tudo. Bom, aqui eu tenho um outro, né? Ó, esse aqui, ó, é um título 1. Eu vou selecionar, clico nele aqui. Não importa que ele vai ficar com uma formatação centralizada aqui, isso não tem importância. O que vai valer é a formatação que você fez lá no InDesign. Bom, aqui eu tenho um título 2, né, um título de um subtítulo, mesma coisa, ó, clico nele, select all, ó, ele vai selecionar inclusive um texto, né, mas eu não quero que esse texto tenha essa aplicação, então, ó, eu vou selecionar esse texto, venho aqui, ó, New Style, e coloco o meu padrão lá. Então é underline, underline, monografia, espaço, hífen, espaço, e aí ele se chama título 2. Dou um OK aqui e aplico o título 2 aqui nesse espacinho. Maravilha. Esse texto aqui também é o texto principal, select all, ó, porque ele seleciona tudo que está aplicado. E nesse texto aqui eu vou aplicar o texto base. Olha lá, e ele fica verde, facilita a minha identificação. Ó, por exemplo, esse texto aqui, eu vou colocar select all, ó, e aí ele vai... opa, esse não, esse aqui, ó. Eu vou colocar select all, e aí ele vai selecionar todo o texto que está ali e coloco texto base. E eu vou aplicando esses estilos no Word. É isso que a gente vai fazer. Tirando algumas sujeirinhas, tá vendo que tem um número 10 aqui, deve ser algum parágrafo lá, que está com um estilo normal, ele não pode ficar assim, ele tem que ser o estilo de texto. O que mais que a gente tem? A citação. Eu clico na citação, select all, ele vai selecionar tudo que é citação na sua monografia, tá vendo? E aí eu venho aqui, ó, New Style, coloco o nome padrão lá, então, underline, underline, monografia, espaço, hífen, espaço, e esse aqui vai se chamar Citacal. Não vou pôr nem acento, porque às vezes dá uns bugs aí, então é legal colocar sem acentuação, beleza? Citação, ok. E aí eu peço para ele aplicar monografia. Quando eu aplico aqui, aí ele vai aplicar a citação em tudo. Tem um intertítulo, de novo, clico aqui, select all, new style, mesma coisa, né? Vocês vão encher o saco disso, né? Underline, underline, monografia, espaço, hífen, espaço, e esse cara se chama intertítulo, que é o que eu coloquei lá no InDesign.
Ok. E vou falar, cara, aplica aqui para mim. Muito bem. Aí, ó, o que mais tem aqui? Já está tudo aplicado? Vamos dar uma conferida aqui, ó, nessa barrinha do lado. Então, o 3 é o meu texto principal, né? Ele está aplicado. Aqui está aplicado também. A citação é esse azul escuro. Essas cores vai de software para software, né? Mas não importa. É só você conferir ali a cor, porque visualmente fica muito mais fácil. Esse intertítulo é o número 2, com um roxinho ali, um roxão. Que mais? Aqui, ó, a minha citação está aplicada aqui certinha. Que mais que eu tenho aqui? Vamos ver. Ó, tem um 12 ali também, ó. Vamos colocar certo? Cadê? Ó, número 4, pronto. Muito bem. Só que agora eu tenho que fazer os estilos de caractere, que é esse itálico aqui que foi aplicado. E deve ter outros itálicos no texto que vocês aplicaram. Mesma coisa, ó. Seleciona esse cara e coloca o Select All. Ele vai selecionar tudo que for itálico no seu texto. E aí eu venho aqui, ó, New Style. Porém, um detalhe importante. Esse cara não é um estilo de parágrafo. Ele é um estilo de caractere. Porque, lembram? Eu tenho um estilo de parágrafo, que mexe no parágrafo inteiro, e eu tenho estilo de caractere que ele mexe só em uma palavra dentro do parágrafo. Se eu quiser destacar palavras, é estilo de caractere que eu tenho que construir. E aí, ó, tem aqui, ó, Style Type. Eu venho e coloco caractere. E aí, quando eu coloco caractere, eu uso o mesmo padrão de texto. No meu caso é underline, underline, monografia, espaço, hífen, espaço, e aqui eu vou colocar italic. Beleza? Quando eu der um 0 km, ou ok, o que acontece? Nada. Eu venho aqui e tenho que procurar esse italic. Onde é que está esse diabo? Eu vou procurar o que tem underline, underline na frente. Olha lá ele aqui. Oba! Se eu der um clique, ele já identifica. E veja, ele cria uma segunda linha de identificação visual. Isso é muito legal do ponto de vista da interface do Word. Aí agora eu vou pegar o bold. Mesma coisa, ó. Seleciono o bold. Vem aqui, ó, Select All, tá vendo? Ele seleciona tudo que for bold no seu documento. E aí eu vou criar um novo estilo. New Style, muito importante, Style Type, ele é de caractere, né? Um estilo de caractere. E aí eu vou colocar o meu nome. Underline, underline, né? Minha convenção de nome, não o meu nome. A convenção de nome. Underline, underline, monografia, espaço, hífen, espaço. E aqui vai se chamar bold. Ok? Quando eu der um ok, não acontece nada, mas eu tenho que procurar esse estilo que ele está em algum lugar. Ele aqui, ó, underline, underline, identifica facinho, eu clico em bold. E aí ele mostra aqui, ó, nessa segunda linha de um código cromático, ele mostra a identificação do estilo aplicado. Muito bem, vamos dar uma geral? O título está bem aplicado, o texto está aplicado certinho. Aqui no 17 tem um estilo aplicado, que no caso é o itálico, né, o italic. Aí eu tenho aqui, ó, o 16, que é o bold, maravilha, né? Isso poderia estar em outros lugares do documento. Aqui, ó, esse título é o número 4, está aplicado. Para você poder enxergar esse estilo aqui, ó, mais fácil fazer essa conferência, aí sim, nessa lista, eu posso clicar e colocar Styles in Use, que ele vai mostrar só o que está sendo usado, tá bom? Olha lá. E aí depois, ó, tem esse número 3 aqui, e aí depois, cadê? Vamos descer mais. Tem a citação, que está aqui no meu... Deixa eu puxar minha janela aqui. A citação número 1, eu consigo ver. Depois o número 3, que é o texto principal, está aqui aplicado. Tem um intertítulo aqui aplicado. Então, fazer essa conferência parece preciosismo, mas não é. É super importante para ver se não tem nenhum estilo a mais aí no documento para que a coisa dê certo, tá bom? Aí aqui, ó, tem o texto perfeito, citação certinho, o cachorro ficou latindo lá enquanto eu estava falando. E aí, ó, maravilha. Tá tudo aqui aplicado, lindo de morrer. E ele continua latindo. E aí o que acontece? Eu salvo esse documento, então File, Save Your As, ou salva aqui o documento, salvar como, e eu vou colocar esse aqui, ó, modificado, texto incrível. Beleza? E aí vou salvar esse cara. Muito bem. Então, aqui a gente acaba o primeiro vídeo de como fazer essa formatação no Word. É muito importante essa questão da convenção dos nomes, deixar os nomes igualzinho ao que está lá no InDesign.
no próximo vídeo eu vou mostrar como é que a gente leva esse texto e o que acontece quando eu levo esse texto para o InDesign, tá bom? Então a gente se vê lá. Valeu!